Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Eu vou corrigir com vocês hoje o exercício 7 do livro integrado, da página 50. O exercício que pede para que nós indiquemos, dentre esses elementos químicos, quais que são isótopos, isóbaros e isótonos, tá? Então, primeira coisa, como que eu vou saber quando um elemento químico é isótopo, isóbaro e isótopo? Para os isótopos, eu tenho que ter todos os elementos com o mesmo número de prótons. Olha só, aqui eu tenho um P para me dar uma dica. Então, quando eu tenho o mesmo número de prótons, tá? Nos isóbaros, eu tenho o mesmo número de massa. Olha a dica aqui no A. Então, eu tenho o mesmo número de massa. E nos isótonos, olha o Nzinho aqui me dando a dica, eu tenho o mesmo número de nêutrons. Lembram qual é a fórmula para eu achar o número de nêutrons de um elemento químico? É só fazer a subtração do número de massa menos o número atômico, ou o número de massa menos o número de prótons, tá? Então, isótopos. Quem são os isótopos daquela lista de elementos químicos? Bem simples de eu descobrir, tá? É só olhar o número de prótons. Onde está o número de prótons nos elementos químicos? O número de prótons, a gente sabe que é a mesma coisa que o número atômico. Então, o número atômico na representação dos elementos químicos, lembram que eu falei na última aula? O número atômico é o númerozinho que fica embaixo e o número de massa é o númerozinho que fica em cima. Então, onde está o número atômico aqui? Do carbono é o 6, do cálcio é o 20, do silício é o 14, do potássio é o 19, do magnésio é o 12 e do outro carbono é o 6. Qual a diferença desse carbono para esse carbono aqui? Os dois são carbonos. O que vai mudar de um para o outro é o número de massa, tá? Então, dentre esses que estão aqui, quem tem o mesmo número de prótons? Esse carbono e esse outro carbono, ó. Tem 6 e 6, tá? 6 e 6. Então, os isótopos são o carbono, que tem massa 14 e número atômico 6, e o outro carbono, que tem massa 12 e número atômico 6, tá? Nos isóbaros, eu tô falando de massa. A massa fica na parte superior, lembram aqui, ó. Então, quem desses elementos tem o mesmo número de massa? Fica fácil, né? O cálcio e o potássio. Vamos circular aqui. Cálcio e o potássio, ó, o mesmo número de massa. Então, os isóbaros, cálcio com massa 40 e número atômico 20, e o potássio com massa 40 e número atômico 19, tá? Agora, a próxima pergunta é, dentre aqueles elementos ali, quais são os isótonos? Lembrando que para saber isótonos, eu tenho que fazer a subtração do número de massa pelo número atômico. Então, vou pegar um por um. Para o carbono, 14 menos 6, eu vou ter 8, tá? Para esse carbono aqui. Para o cálcio, eu vou ter 40 menos 20, que dá 20. Para o silício, eu vou ter 26 menos 14, que dá 12. Para o potássio, eu vou fazer 40 menos 19, que dá 21. Para o magnésio, eu vou fazer 24 menos 12, que dá 12. E para o outro carbono, eu vou fazer 12 menos 6, que também dá 6. Então,
quais dentre esses 6 elementos tem o mesmo número de nêutrons? Fácil, ó. Só ver aqui, ó. O silício, que tem número de nêutrons 12, e o magnésio, que tem número de nêutrons também 12. Então, os isótonos, eu vou ter o silício com número de massa 26 e número atômico 14, e o magnésio, que tem número de massa 24 e número atômico 12, certo? Então, essa é a resolução da questão 7.